Bom, a gente começou na aula passada falando sobre o trono de Deus. Que mensagem maravilhosa. Estou até aqui empolgado com aquilo que eu estava ouvindo, eu mesmo falar. Por quê? Porque Deus fala no nosso coração. Eu espero que Ele tenha falado contigo, porque a gente vai continuar dali com essa plataforma de que, como nós vimos lá em Salmo 22, 3, tu és entronizado, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, entronizado entre os louvores de Rafael, entronizado entre os louvores de João, de Marcos, de Fátima, entronizados entre o seu louvor, o meu louvor, ele está sendo entronizado. E o que eu quero falar com você hoje é que o ambiente do trono de Deus é um ambiente de vida. É um ambiente onde vida é extravasada. Lembra que nós terminamos lendo lá Colossenses capítulo 3. Vamos voltar lá? Colossenses capítulo 3. Verso 3, verso 1 até o verso 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se você estiver vivendo na dimensão terrestre, eu notei que na minha Bíblia, se você estiver vivendo na dimensão terrestre e esperando coisas celestes, elas nunca virão. Por quê? Porque a nossa consciência, hoje nós já estamos assentados em lugares celestiais, mas a nossa consciência deve estar nas regiões celestiais. E essa vida que nós temos não é uma vida comum, gente. A vida que nós temos é uma vida sobrenatural. E eu pergunto para você, que tipo de vida você está vivendo? Qual é o tipo de escolha que você tem feito para que a sua vida esteja do jeito que está? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Existem 3 tipos de vida pelo qual nós podemos encontrar aqui na Bíblia. 3 palavras que denotam o estilo de vida que nós estamos vivendo. Número 1 é a palavra bios, você conhece, da onde a gente tira biologia, o estudo da vida, que é a vida do corpo, é a vida natural. Nós temos a palavra psique, que é a vida da mente, da onde a gente tira psicologia, o estudo da mente. E nós temos a palavra zoe. Zoe é a vida do Espírito, é a vida sobrenatural. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E ele não usou a palavra bios, nem a palavra psique, apesar de nós termos essas 3. Se você nasceu de novo, você tem essas 3. Você tem bios, você tem psique, ou seja, você tem um corpo, você tem uma mente, mas Jesus disse que eu não vim para que vocês tenham esse tipo de vida. Eu vim com uma missão para que vocês tenham algo mais. Eu vim para que vocês tenham vida no seu espírito. Olha aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas, porque nós recebemos vida no nosso espírito. Hebreus capítulo 10, verso 38, diz assim, aí na tela, todavia, o meu justo viverá. Eu gosto dessa passagem, uau! Todavia, o meu justo viverá. O justo vive. O justo não definha. O justo não retrocede, o justo vive. A palavra que está sendo usada aqui pelo autor de Hebreus é a palavra zao, da onde a gente tira zoe. Se ele retroceder, bem, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, e retroceder aqui é uma atitude de tímido, atitude que se esconde, nele não se compraz, não se agrada a minha alma. A palavra viver está aí na sua apostila, é a palavra zao, que significa, veja só, gente, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver de maneira próspera, viver para sempre, ser animado,
o que fala de uma vida em movimento, não está falando de empolgação. Né? A palavra para alma no latim é anima, né? Também usada no italiano, alma, anima. E anima não tá, animação vem de anima, tem algo em movimento, tem algo vivo. Ele veio para que nós estejamos em movimento. Fala de estar vivo, ser restaurado a vida, viver em saúde, desfrutar da vida verdadeira, uma vida ativa, abençoada e sem fim, uma vida renovadora, uma vida forte, uma vida poderosa, uma vida eficiente e uma vida eficaz. Esse é o tipo de vida que ele veio para que nós tenhamos. E quando o trono de Deus se manifesta, um ambiente de vida se manifesta. Quando ele estava falando sobre a palavra Zoe, essa palavra não era usada no comum. E quando Jesus usou a palavra Zoe, ele estava querendo fazer referência à própria vida de Deus. Eu não vim para que vocês tenham vida própria. Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, que é uma vida mais abundante, uma vida mais excelente, uma vida mais poderosa que a vida natural, que a vida bios, e que a vida da alma, a vida psique. Então ele veio para que nós possamos ter vida, não é sobreviver. Jesus não veio para a gente sobreviver. Como é que você está? Estou sobrevivendo. Jesus não veio para a gente sobreviver com o sentido de ter apenas o suficiente, sempre na conta. Não, está ali, não está nem zero, também não está no vermelho. Jesus não veio para a gente viver no esforço próprio ou no esforço para o próximo dia, não. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter vida plena. Nós estamos falando sobre o trono de Deus, aleluia. E quando o trono de Deus se manifesta, a vida de Deus se manifesta. Veja aí João capítulo 10, verso 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E que tipo de vida é essa? Vida em abundância. Aí na sua apostila tem uma citação de um pastor alemão, que não é o cachorro, é um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele disse o seguinte: a maldição de Adão era ter que viver diante de Deus sem a vida de Deus. Você já imaginou quantas pessoas vivem e você crê que Deus está, que Deus é onipresente? Quantas pessoas vivem e estão vivendo, como diz Efésios, alheios à vida de Deus que está? O reino de Deus está próximo, disse Jesus, ao ponto da gente estender a mão e tocar. Quantas pessoas estão vivendo a vida e não estão estendendo a mão para tocar na vida? Eu e você temos vida sobrenatural dentro da gente. Então, o propósito de uma vida de louvor, gente, é que nós fomos feitos por Deus, para nós sermos o louvor da sua glória. A nossa vida de louvor, a gente está falando de uma vida cantada. A gente está falando de uma vida que é para a glória de Deus. Abrem comigo em Efésios. Efésios, capítulo 1, no verso 11 e no verso 12, diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso quer dizer que aqueles que estão em Cristo, o que Deus preparou de antemão para que eles fossem em Cristo, segundo a sua vontade, essa é a vontade de Deus, e essa vontade era antes de nós nascermos. Ele está falando de todos aqueles que nascem em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia. Deixa eu continuar aqui que eu vi um negócio muito interessante. Então, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, mantemos a nossa expectativa em Cristo Jesus, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade. Lembra que nós falamos na nossa última aula dos trovões que saem do trono de Deus, palavras, decretos que saem do trono de Deus. Eu e você estamos aqui ouvindo a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Ele fala de ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e crer. E aí Paulo conecta isso tudo lá em Romanos, dizendo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós já vimos no nosso módulo anterior, falando sobre princípios fundamentais, que a fé, ela é a substância da nossa vida de louvor, da nossa vida de adoração. Sem fé nós não podemos concordar com Deus, sem fé nós não podemos louvar a Deus. Então, gente, para que nós possamos manter essa expectativa em alta, nós precisamos continuamente ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crer, porque fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! E aí conecta com o Espírito Santo que está em nós, que revela tudo isso para nós. Então o propósito da nossa vida de louvor é com que a nossa vida de louvor glorifique a Deus. A palavra glória, no grego doxa, ela significa fazer famoso ou ser famoso. Uma vida que glorifica a Deus não aponta para a gente, uma vida que glorifica a Deus aponta para Ele. Uma vida de louvor não aponta para nós, uma vida de louvor aponta para Ele. Louvar a Deus é uma questão de vida espiritual. Você não pode viver sem louvá-lo. Se você tem vida sobrenatural sobre a sua vida, sobre o seu corpo, se você tem vida sobrenatural sobre a sua mente, no nome de Jesus, se levanta e começa a louvar a Deus. Você tem força dentro de você. Lembra que nós falamos que a palavra vida é uma vida ativa, uma vida sem fim, uma vida renovadora. Essa é a vida que se manifesta em nós e através de nós. Essa é a vida que se manifesta quando nós louvamos, enquanto nós louvamos, é a vida de Deus. Aleluia! Faz parte da natureza do homem recriado essa vida de louvor. Deus pôs no coração do homem a necessidade de prestar louvor a Ele. Então, gente, essa vida no nosso espírito deve encher cada parte da nossa existência, cada parte do nosso dia, cada parte das nossas decisões. Lembra que o nosso propósito é viver para a glória dele, é ser para a glória do louvor dele. Houghton Cornwell, que foi um autor americano, num livro que ele escreveu chamado Let Us Worship, Vamos Adorar, ele diz o seguinte, está aí na sua apostila: as ações da alma e do corpo podem formar um prelúdio para a adoração, ou talvez se tornem expressões de adoração. A verdadeira adoração acontece quando o espírito de uma pessoa interage com o Espírito de Deus. A adoração da alma é motivada por sentimentos e depende de ímpetos externos ao invés de unção divina. Mas a adoração é a interação do espírito do homem com Deus em uma resposta de amor. Olha só essa frase. A adoração do nosso espírito deve ser explosiva o suficiente, capaz de impactar a nossa alma e o nosso corpo. Como nós falamos até na nossa aula passada, a adoração ela fala da nossa totalidade, da nossa resposta para Deus. E ela pode ser manifestada na gratidão, ela pode ser manifestada no nosso louvor, ela pode ser manifestada através da intimidade, né? Louvor, portanto, é uma das avenidas pelo qual nós respondemos ao seu amor. Nós já vimos que a gratidão é uma das avenidas onde nós respondemos com ações de graças ao amor generoso de Deus. Nós vamos ver nesse módulo, então, sobre o louvor, onde nós respondemos celebrando o amor de Deus. E mais para frente a gente vai ver sobre intimidade, onde nós respondemos diretamente ao coração de Deus. Eu queria deixar você nessa aula pensando sobre isso, né? Sobre como nós respondemos a Deus. Nós respondemos com vida. E a gente se vê na nossa próxima aula. Deus te abençoe.